A Voz dos Açores, com Graça Castanho. Maria João Dodman é a nossa convidada deste programa A Voz dos Açores, a partir dos estudos da SMTV em Ponta Delgada. É docente universitária na Universidade de York, na província de Ontário, Canadá. Ensina cultura e literatura luso-brasileira no Departamento de Línguas e Literaturas e Linguísticas dessa mesma universidade. Vamos então ficar aqui à conversa com a professora, a doutora Maria João. É um prazer muito grande tê-la aqui. Finalmente conseguimos marcar esta data vinda do Faial. Vim do Faial desta vez. E então, o que é que a Maria João faz aqui por estas ilhas? Que relação é que tem com as nossas ilhas? Bem, eu tenho uma relação amorosa com as ilhas, uma relação afetiva, porque eu sou de Ponta Delgada, eu nasci em Ponta Delgada, mas cresci na Ilha do Faial. E foi para o Faial com que idade? Eu era pequenina, acho que aos 2 anos que fui para o Faial. Daí essa pronúncia. Daí que tem uma pronúncia faialense e não miquelense, que eu adoro, e quando venho a Ponta Delgada ou pela ilha, adoro ver as diferentes pronúncias que existem em Maria João vem do Faial. Desde que parte, certamente que o Faial tem mudanças drásticas, costuma vir ao Faial, depois tem lá os seus pais, não é? Os meus pais vivem no Faial, eu emigrei para o Canadá sozinha. E eu, quando posso, dou um saltinho ao Faial. Mas tem assistido a esta evolução, a esta qualidade de vida cada vez mais visível quando nos visita? Sim, aliás, nos últimos anos eu sinto-me mais próxima dos Açores do que antes, porque consigo apreciar de facto que há um potencial de uma qualidade de vida, de uma harmonia mesmo autêntica com o meio ambiente, com os animais, e acho que isso, especialmente para as famílias e para ter crianças, que os Açores é um lugar especial e ideal para isso. Em que escolas é que a Maria João fez a sua formação antes de ir para o Canadá? Com 18 anos. Eu fui aluna, naquele tempo era o ciclo da Horta, fiz o 7º e o 8º e depois o Liceu da Horta, eu fui aluna do Liceu da Horta, sempre tive jeito para línguas, eu sabia que eu era uma pessoa de línguas, literaturas, que sempre gostei de ler. Acho que foi muito marcada pelo meu querido professor Vítor Ruidores, que uma referência nos Açores. Um grande abraço aqui para o nosso amigo Vítor. Estive com ele ontem e foi ele que lançou o meu livro, que apresentou o meu livro na Horta em 2016. Portanto, tem sido um retorno, cada vez que eu regresso é um retorno em que eu posso reconsiderar a minha juventude, a minha infância e a minha relação com os Açores. A Maria João tinha uma vida certamente feliz no Faial. O que é que a levou a partir para o Canadá com 18 anos? Bem, feliz... Que apelo foi esse? Feliz eu não diria. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa que muito sentia as limitações da ilha. E depois eu também sentia, como uma jovem mulher aos 16 anos, que havia muitas limitações de género para mim. De certa maneira, eu cresci numa família típica, tradicional, e eu sempre olhava para o horizonte. E eu tinha uma atração enorme por uma cidade grande, qualquer que fosse a cidade. Calhou ser o Canadá, mas podia ter sido os Estados Unidos. Mas o meu percurso como imigrante... E o que é que a leva ao Canadá? Eu casei-me com um luso-canadiano, muito jovem, e foi assim que eu fui parar ao Canadá. Então o amor, o cupido é que a levou ao Canadá. Eu acho que eu agora, se fosse sincera comigo, eu tenho que admitir que talvez era algo de interesse e claro, algo de amor, não? Mas se me tivessem dito, olha, casas-te comigo e vamos para o Corvo, eu teria pensado mais 2 vezes, porque era demasiado pequeno conhecendo para mim. a Maria João como eu conheço, teria pensado 20 vezes. 20 vezes, e nunca exatamente. Teria aceito. Exatamente. Certamente. Mas, Maria João, a vida não foi nada fácil, então, não é? Uma jovem com 18 anos, sai do Faial, vai para o Canadá, tudo tão diferente. Sim, para mim, o mais difícil para mim foi aqueles períodos iniciais em que eu falava inglês,
mas há sempre coisas que nos escapam, há aquelas expressões idiomáticas. Eu aprendi muito a ver televisão. Tentar aprender como é que funcionam as coisas noutra cultura, tentar aprender como é que funciona o sistema político, governamental, isso tudo, foi um desafio, mas o pior desafio para mim foi de facto o clima. Eu cheguei no inverno, ainda era inverno, e eu fiquei pasmada que houvesse um país tão frio onde as pessoas viviam e tinham uma vida aparentemente normal. E qual foi a temperatura mais baixa que a Maria João vivenciou até hoje? Já chegou menos 25? Menos 30 e menos tal. 30? Menos 30 e tal. Eu já vivi situações dessas também no Canadá. É de facto arrepiante. É inesquecível. Arrepiante. Mas nos últimos anos eu tenho conquistado o pavor inicial que eu tive pelo Canadá. Também Não me diga que já gosta daquele fresquinho. Eu já gosto. A sério? Eu já gosto. Claro que eu dispenso os dias de menos 30. Mas menos 10, menos 15, para mim eu consigo já hoje em dia, com o meu outro modo canadiano, conciliar muito bem com aquilo. E com bom gosto, sobretudo. Com bom casaquinho. Eu acho que esse é o segredo. Nós temos que nos agasalharmos bem. Portanto, nós temos cães, então nós caminhamos com um cão de verão e de inverno. Não é o inverno canadiano não é uma época, não é uma temporada em que se possa ter algo de moda. Nós temos que nos achar de moda. São os agasalhos. Portanto, os sapatos que dão, eu tenho umas botas que é menos 30 graus, um casaco também é bastante importante. Portanto, é isso, é um bom agasalho. E o inverno canadiano é, de certa maneira, mágico. Eu acredito que há uma pureza e o silêncio da neve, aquilo é muito, muito bonito. Sabe? Mas o inverno canadiano também traduz o que é o Canadá. O Canadá Sim. exerce em si um fascínio grande? Continua a exercer um fascínio grande e as estações é parte desse fascínio, porque é um país de extremos. As estações são muito definidas e muito distintas umas das outras. E eu fico sempre admirada quando as minhas plantas renascem na primavera. Depois de se terem estado ali, às vezes são 4 meses de inverno, muito tempo, a hibernar. Portanto, é de certa maneira um país milagroso, e é um país milagroso também para mim, socialmente, e também a nível de classe. As classes, lá a classe social é pouco nítida, as pessoas dão-se muito mais de uma forma, diria, talvez horizontal do que vertical. Eu lembro-me, nos anos 80, ainda éramos uma sociedade muito rígida. Portanto, o Canadá, eu comecei a perceber logo que aquilo não existia realmente ali uma divisão nítida das classes, das etnias, das muitas etnias que habitam aquele país. E é um país, de facto, de oportunidades, porque eu fui, acho que tinha $78. Eu já pensei que talvez tivesse 80, mas acho que era $78 que eu tinha. Isso foi um grande começo. Foi. Sabendo nós que muita gente chegou lá com $5. Com muito menos. E com menos habilitações do que eu acho que eu queria ir para o Canadá. Eu sempre gostei de aventura. Portanto, para mim, eu acho que senti um bocadinho também em mim aquela responsabilidade de triunfar. Porque eu sabia que muitas mulheres vieram antes de mim e depois de mim, sem preparação e com medo. E como é que se faz esse percurso até chegar a professora doutora, ou seja, com doutoramento? Eu fui sempre, a minha filosofia em inglês é why not, em português, por que não? E eu sempre achei que se eu não tenho uma resposta lógica ou por que não, ou se a minha resposta é por causa de medo, eu tenho que tentar. Portanto, eu trabalhei muitos anos em fábricas, como qualquer outra mulher imigrante. Eu trabalhei em limpezas. Eu fiz os trabalhos típicos de todos os imigrantes. Portanto, eu sei dar o valor também àquela vida, uma vida, de facto, às vezes dura. E eu sempre fui muito dedicada à leitura, aos livros, sempre quis aprender e decidi ingressar na universidade. E durante todos os momentos da minha formação académica, os meus professores propunham-me desafios
E eu tinha que responder, por que não? Why not? E se a minha resposta foi, é porque eu tenho receio, eu sempre tentei ultrapassar os meus medos. E então eu fui, quando eu acabei a licenciatura, uma das professoras disse-me, tu devias fazer um mestrado, olha, porquê é que não fazes um mestrado em Gil Vicente? Aí tu podes usar as tuas duas valias, que é o português e o espanhol, e eu, por que não? Bem, eu não tinha uma resposta lógica, então eu fiz o mestrado. Depois, quando acabei o mestrado, a minha orientadora disse-me, olha, eu acho que tu devias fazer um doutoramento. Outra vez eu tive que considerar por que não, e não tinha uma resposta lógica, e decidi, ok, vou fazer um doutoramento, e aí ingressei na Universidade de Toronto, e depois eu fui a uma entrevista de trabalho. Acho que foi até um desafio de uma colega nossa, da professora Manuela Marujo, que agora já está reformada, que me disse, Maria João, há uma posição que abriu agora na York University, tu devias experimentar, devias te candidatar. E eu pensei, por que não? Bem, ok, candidatei-me, e de lá até hoje. Então isso tem sido uma vida cheia de realizações pessoais e profissionais. Sim, eu sinto que tive uma sorte de ir para o Canadá, que me deu as oportunidades para eu poder estudar, para eu poder me formar, e hoje sinto que tenho muito privilégio porque tenho uma vida dedicada ao pensar, não é? Por isso também é muito importante. Está numa universidade que é considerada a universidade mais multicultural do país. Sim. Que peso é que isso tem em si e no orgulho que certamente sente por estar inserida numa universidade dessas? Bem, eu sempre eu fui aluna da Universidade de Toronto. A Universidade de Toronto, embora seja também uma universidade muito aberta, é uma universidade muito anglófona. Nota-se isso quando se vai à Universidade de Toronto, na forma como as pessoas se relacionam. E vê-se isso também na própria construção dos edifícios. Exatamente. É uma universidade conservadora. Uma universidade clássica. Conservadora, clássica. A Universidade de Toronto, a Universidade de York é uma universidade liberal, é uma universidade mais de esquerda, é uma universidade onde nós temos muitas vezes diálogos e debates que são um pouco controversos e incómodos. Nós somos conhecidos por termos tido a greve maior de uma universidade anglófona no Canadá, uma greve que durou quase 5 meses, portanto temos esse... Mas temos... eu lembro-me a primeira vez que fui a York e que o diretor do meu departamento, apareceu diante de mim de calções e de bicicleta. Portanto, eu vi logo que aquilo era outro tipo de ambiente. E, de facto, os nossos alunos é a universidade mais multicultural do país, mas eu senti uma atração logo por York, porque a maior parte dos nossos alunos são os primeiros membros da família a ingressarem numa universidade, tanto os alunos como os docentes. Portanto, eu senti-me identificada, não só no que via, pelos princípios de justiça social, igualdade de género, que são muito importantes nesta universidade, mas também pelo multiculturalismo, pelo valor que se dá às etnias e às comunidades imigrantes. Então essa universidade é o caminho que leva as pessoas à concretização de sonhos de pais, mães, avós, avós, que se projetam nesses alunos e nessas alunas que chegam à vossa universidade. Exatamente. E é de facto uma alegria. Hoje em dia, talvez mais recentemente, o que estamos a ver é muitos alunos de famílias refugiadas de Síria, muitos filhos a ingressar na universidade. E a universidade cria condições para apoiar esses alunos Sim. com mais dificuldades? Tem bolsas? Sim. Porque nesse contexto, imagino que muitos alunos e alunas não tenham capacidade para estar numa universidade cara, Sim. como é a Universidade de York. Sim, de facto, o ensino superior é caro no Canadá, mas há empréstimos do governo, há grants, há OSAP, eu acho que é Ontario Student Assistance Program, a qualquer aluno se pode candidatar. Eu fiz a minha licenciatura... É um programa da província de Ontário. Programa da província de Ontário. Eu fiz a minha licenciatura graças ao OSAP. Eu candidatei-me e depois
depois de acabar a licenciatura, eu fiz o mestrado, que foi pago por mim, e o doutoramento também, mas enquanto nós estudamos não temos que pagar o OSAP. Depois eu tive que pagar, e já há muitos anos que paguei. Um género de isso, empréstimo? É um empréstimo. Com juros moderados? Sim, com juros moderados, também para não ser um grande peso, porque o estudante acaba e depois está em início de carreira, não é? E a universidade, como nós sabemos que muitos dos alunos são os primeiros na família a frequentar a universidade, muitos deles são de famílias pobres, de famílias refugiadas, etc. Portanto, há também muitos auxílios para estes alunos a nível da universidade. Sim. O vosso departamento está inserido numa faculdade que também é uma referência no Canadá. Sim. O que é que nos poderá dizer esse Bem, a nossa faculdade, que é a Faculty of Liberal Arts and Professional Studies, é a faculdade maior no Canadá de Humanidades. De facto, a área tradicional de grande referência da York University são as Humanidades. E a nossa, para dar um exemplo, a universidade, entre alunos e docentes, somos mais ou menos 60 mil e 28 mil são da minha faculdade. Então, portanto, toda uma faculdade enorme, onde se dá tudo e mais alguma coisa. E é uma universidade com vários campos ou está Sim. mais concentrada numa determinada área geográfica? Bem, nós temos o campus principal, é quase ao fim, é a norte, quase ao fim da cidade de Toronto, e temos outro campo, que é o campo francês, que é no centro da cidade, e em 2021 vamos abrir um campus em Markham, que é uma cidade norte-este de Toronto. O que vai implicar uma mudança estratégica da própria universidade para apanhar mais alunos, para angariar mais alunos, e o número vai subir. Vai sempre subindo, sim. Eu gostava imenso de saber que disciplinas é que leciona, então? Bem, eu leciono de facto de tudo um pouco. O que ao princípio me pareceu um bocadinho assustador, mas de facto tem sido muito enriquecedor, porque eu tenho aprendido muito. Às vezes a investigação informa o que nós lecionamos, mas às vezes é o contrário. Eu às vezes, se há necessidade de eu lecionar numa certa disciplina, eu adoro o que eu aprendo, o que não sabia, não é? Portanto, inicialmente eu fui contratada porque eu tinha 2 campos que eram de interesse para o que a universidade julgou que deveria ser lecionado no meu programa, que era o Renascimento. A minha tese é sobre o Renascimento, a minha tese de doutoramento, e literatura brasileira. Portanto, eu tinha esses 2 campos. Mas depois, por exemplo, em 2005, eu comecei a trabalhar em York em 2005 e comecei a ver que havia muitos alunos de origens açorianas. Os pais, os avós eram açorianos, mas que eles sabiam zero sobre os Açores. Ou que até, e ainda infelizmente hoje em dia, há algum preconceito. Muitos dos continentais no Canadá não conhecem a realidade açoriana ou conhecem apenas os primeiros imigrantes açorianos dos anos 60 e nunca tiveram nos Açores, portanto não sabem o que são as ilhas de facto. E eu decidi que era boa ideia haver uma disciplina sobre cultura e literatura dos Açores. E eu não sabendo quase nada, porque me tinha afastado dos Açores, também desse ponto de vista já há muitos anos. E foi aí que, de facto, que eu estabeleci uma relação de amizade com José Dias de Melo, e nós fomos correspondentes, trocámos cartas à moda antiga durante algum tempo, durante os 2 anos. Não podia ter melhor tutor. Exatamente. E foi por ele e com ele que eu, de facto, tenho regressado aos Açores. Eu regresso aos Açores sempre a pensar nele, a pensar no que ele me ensinou, no que eu aprendi da literatura dele,
e do facto que nós temos a responsabilidade de manter estas coisas vivas. Portanto, eu criei uma disciplina única também no Canadá sobre a cultura e literatura dos Açores. Há então uma evolução de interesses, de necessidades da própria universidade. Hoje em dia, qual é a sua linha de investigação? Eu tenho vários projetos, porque eu nunca consigo ter apenas um, devia se calhar ter um para poder acabá-lo e depois começar, mas eu tenho sempre várias coisas em andamento. Atualmente tenho duas linhas principais de investigação. Uma é a representação da velhice na literatura e a outra, que é relacionada, é sobre a literatura, a empatia literária. O que é empatia literária? Bem, a empatia é a forma como nós podemos sentir algo por outra pessoa. Não confundir com simpatia, porque simpatia implica uma pena que a empatia não implica. E a empatia literária é também uma forma, isto, como estava a dizer, relacionado com a velhice, porque se nós produzirmos obras literárias em que se representa o idoso de uma forma emancipadora, de uma forma realizada, nós estamos a contribuir para melhorar, de certa maneira, o preconceito quanto ao idoso. Há um estigma social, de certa maneira, quando uma pessoa deixa de pertencer ao mundo do trabalho. Já Simone de Beauvoir dizia, deixa de ser útil. E eu lembro-me que no meu tempo, nós, claro, isto era antes da internet, antes disso tudo, nós gostávamos de ouvir as histórias das avós. Então eu tive aí um projeto com um colega de cá, em que nós recolhíamos histórias de idosos. E os idosos diziam-me, ninguém quer saber as nossas histórias hoje em dia. Os nossos netos estão na internet. Os nossos netos estão a jogar jogos. Portanto, eu vejo que há aqui um património que tem que ser recuperado e vejo, por exemplo, modelos excepcionais que nós temos na nossa literatura aqui nos Açores. Dias de Melo tem muitas obras em que a velhice não é a fase derradeira da existência humana. A velhice é uma fase de emancipação, uma viúva que de repente, depois de uma etapa dolorosa, descobre que tem jeito para pintura, por exemplo, e se realiza assim. Eu tenho uma história em que as personagens principais apenas se chamam ele e ela. E é uma história de velhice, de velhos que estão ansiosos pela chegada dos filhos e dos netos, e os filhos e os netos chegam e passam pouco tempo com eles, e depois nós nunca sabemos os nomes deles, não sabemos os nomes deles porque ele e ela pode ser qualquer um de nós. Portanto, ele tinha uma sensibilidade já muito, muito forte quando ele começou a escrever sobre aquele estado, sobre este estado de vida que nós pensamos que é o estado de vida antes da morte. Temos que mudar isso. A empatia literária também nos permite lermos sobre uma personagem, um muçulmano, e aprendermos que aquela pessoa que é diferente de nós é muito parecido com nós, porque é humano como nós e terá os mesmos desejos que nós, por exemplo. Eu acho que o meu amor pela língua espanhola, a minha licenciatura em espanhol e francês, veio de eu achar... eu li um livro que era sobre 3 irmãs e uma delas tinha uma alcunha de mariposa. E aquela palavra ficou em mim e foi aquela palavra que mais tarde me atraiu por saber mais sobre o espanhol. Portanto, aqui há muito... Acho que a literatura não é algo que se lê só por prazer ou por escapismo, não. A literatura tem um valor social que ainda está por ser profundamente explorado. Mas a Maria João tem a pretensão de mudar mentalidades com essa sua investigação? Sempre. Eu sempre E como é que faz isso? Como é que vai conseguir tocar as pessoas, fazer chegar essa mensagem?
Bem, a última vez que eu estive cá, não este ano, mas há 2 anos, em 2016, foi exatamente para lançar o meu livro de narrativas curtas, Andarilha. Andarilha, Viagens do IFAN. E Andarilha, eu já em 2016 tinha este projeto, que era de sensibilizar as pessoas. E o Andarilha, depois disso, eu conheci uma idosa, Maria Amélia, que morreu este ano. E ela inspirou-me para eu escrever um conto que está publicado numa revista que, por acaso, também é uma revista com uma ligação açórica, que é a revista Grota, que está publicado lá, que saiu no último número. Portanto, Maria Amélia, o que é que eu tento fazer? Eu tento dar voz a quem não teve voz, ou quem ainda não tem voz. E na nossa comunidade, durante décadas, era a mulher que não tinha voz. E falava-se e fala-se ainda, mas as coisas já estão a mudar, dos pioneiros. E raramente se falava das pioneiras. Mas hoje em dia já se fala? Hoje em dia já se fala. Hoje em dia já se fala, por exemplo, eu tenho uma narrativa escrita em inglês, que é para as netas e para as bisnetas, que se chama Old New World. E Old New World é uma tentativa de aproximação entre avós de um mundo velho, de um mundo caótico, de um mundo fascista, e a ponte que existe entre as avós e entre o amor, entre que, apesar de tudo o que havia no mundo delas, que era completamente um caos, delas conseguirem amar aquelas netas e aquelas bisnetas de mundos muito diferentes. E o Generation Gap, esse conflito de gerações, Isso. é uma realidade junto desses alunos e alunas jovens. Eles queixam-se de alguma dificuldade na comunicação com os seus avós e às vezes até com os pais e mães? Eu acho que sim. Não há uma queixa. Eu acho que os netos às vezes têm dificuldades em conseguirem compreender o que é ir de uma ilha sem saber falar a língua, muitas vezes sem ser analfabeto. Muitos dos nossos pioneiros têm histórias milagrosas. Eles conseguiram fazer-se de nada. Eles foram para o Canadá quase sem nada. Muitos deles nem escreviam português, então imaginar. Portanto, parte do meu trabalho é sensibilizá-los também para esse assunto. E também para um assunto que, durante mais de 40 anos, a mulher em Portugal foi um indivíduo subalterno. Portanto, eles têm que compreender a avó como um produto de uma sociedade que escravizou a mulher, basicamente. Portanto, eu acho que há... E ainda há resquícios dessa mentalidade. Exatamente. Os nossos pioneiros, muitos deles infelizmente já faleceram, mas também muitos deles ainda estão vivos, muito velhotes, mas eu acho que os netos têm uma relação muito especial com os avós. Na Universidade de York ensina-se português. Sim. Qual é o perfil dos alunos e das alunas que aprendem português nesse estado? Bem, isto mudou muito na última década. Antigamente eram quase todos de origens lusófonas. E quando falo de origens lusófonas, especialmente de origens portuguesas, porque tinham os avós. De facto, muitos alunos estudam porque tiveram uma relação muito afetiva com os avós, geralmente com a avó. E muitos deles não sabiam falar português, mas sabiam cantar uma lenga-lenga, que a avó, uma cançãozita que a avó lhes transmitia. Muitos deles sabiam as palavras supita, porque a avó dizia supita ou supinha. Portanto, de facto, houve um papel fundamental de ligação com a cultura portuguesa através dos avós. Se não fossem os avós, os jovens já não tinham qualquer relacionamento com a cultura portuguesa. Uma última mensagem para os jovens irem aprender português, porque se trata de uma língua fulcral no mundo global. Exatamente, e o que nós temos visto agora na última década, nós temos alunos chineses a aprender português, nós temos alunos de todas as etnias, porque querem os alunos chineses, querem trabalhar para a África lusófona.
E os alunos de outras etnias, muitos deles querem ir para o Brasil, querem ir para Portugal. Portanto, já não é só uma cultura afetiva, é uma cultura também económica, e é uma língua económica. Temos então estas mensagens como referência para terminar o nosso programa de hoje. O tempo corre e o que nos apraz fazer agora é precisamente despedir-nos dos nossos telespectadores, das nossas telespectadoras, desejando a todos uma vida feliz. E é isso mesmo, não se esqueçam, sejam felizes. A Voz dos Açores, com Graça Castanho.